uma ação que está com o PVP esticado, muito embora eu considere que ela está num ponto de preço interessante. Pô, Lipe, tu deve estar ficando maluco. Porque como que um PVP em 6 pode estar atraente num determinado ativo? Bom, então quais seriam os melhores preços para você que quer comprar BB Seguridade na opinião do Lipe? Vou começar aqui falando sobre BB Seguridade. Pode ser, galera? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a tela da Status Invest e a gente vai falar um pouquinho sobre BB Seguridade, parte de fundamentos primeiro, tá? Então a gente teve um fechamento agora, sexta-feira, né? No caso ontem, em R$ 33,14, uma mínima de 52 semanas com preço em R$ 27,20, uma máxima de R$ 34,53, ou seja, estamos bem próximos ao preço da máxima, tá? E um dividend yield de 8,66%. É bem verdade que a gente pode observar que ela pagou nos últimos 12 meses esse valor aqui por ação, R$ 2,86 por ação adquirida de BB Seguridade, que são as ações BBSE3. Uma valorização bem modesta nos últimos 12 meses. Isso também é um fato. Apenas 4,58% de valorização nesse último ano. Tá ok. Dito isso, a gente vai passar por alguns outros indicadores e aqui vou falar uma informação interessante. Ela é uma ação que tem 100% de tag along, ou seja, você está seguro no caso essa empresa fosse vendida para outra empresa, mas o que eu acho muito difícil se tratando de BB Seguridade, que é uma ação do Banco do Brasil, que é uma estatal. E aí, olha a participação dela no Ibovespa, mais de 1%, ou seja, ela tem um peso importante no nosso índice, beleza? Vamos descer mais um pouco aqui para ver alguns outros indicadores fundamentalistas. E aqui a gente vai estar diante de alguns fatores que podem ser discrepantes se tratando de uma ação que está com o PVP esticado, muito embora eu considere que ela está num ponto de preço interessante. Aí alguns amigos e amigas que estão na live vão falar assim, pô, Lipe, tu deve estar ficando maluco. Porque como que um PVP em 6 pode estar atraente num determinado ativo? Bom, e aí que eu quero convidar você a ficar calmo, ter paciência e nos acompanhar nessa análise, tá? Temos agora 4 pessoas aqui com a gente. Muita satisfação em ter você aqui conosco. Deixe seu comentário, deixa aí sua participação aqui na nossa live, galera, beleza? Então, a gente já viu que BB Seguridade tem um dividend yield interessantíssimo em 8,66%. A gente tem um PVP em 6,22, ou seja, ela estaria 6 vezes mais cara do que o preço considerado justo pelo prisma fundamentalista. Tá bom, Lipe, e qual seria esse preço justo que você está comentando? Seria esse aqui, galera, o VPA, que é o valor patrimonial do ativo. Estaria em R$ 5,33, o preço justo. Mas quando que BB Seguridade vai voltar a valer R$ 5,33? Ora, se a gente parar para fazer essa análise, eu acredito que se não houver uma grande crise, uma grande queda, uma depressão fortíssima na bolsa, eu acredito que não volta mais nesse valor, galera. E aí vocês vão entender o porquê que eu acho, que eu tenho a tese de que 6,22 no nosso PVP não é um número para te deixar extremamente assustado. Você tem que analisar com alguns outros indicadores para complementar essa tua análise. Beleza? Então, sim, dentro desse indicador isolado, ela estaria muito cara. Mas quando a gente olha o PL de 8,66, significa que ela está negociando 8 vezes lucro.
E qual lucro é esse? Esse valor aqui, galera, do LPA, lucro por ativo, lucro por ação. E o nosso mestre Benjamin Graham, que está na mais alta das prateleiras, que foi o mentor de Warren Buffett, ele dizia que empresas que estão com um PL abaixo de 10 estão baratas. Aí, agora sim, vem aquela incógnita, aquele paradigma. Bom, então um indicador está me dizendo que ela está cara e o outro indicador também de fundamentos quer dizer que ela está barata. Qual que eu devo seguir para me orientar de uma maneira correta? Bom, aí que vem a cereja do bolo, galera. Porque aqui, se você observar, as empresas de seguros, elas têm geralmente um PVP esticado, o que nos traria um certo traço característico para esse tipo de empresa. Já o PL abaixo de 10 é mais difícil nesse tipo de empresa. Significa uma saúde mais interessante quando a gente tem um preço sobre lucro abaixo de 10. Nesse caso, eu diria para você que o que pesa mais numa empresa de seguros é justamente o PL estar abaixo de 10 do que o PVP estar acima de 1. Dessa maneira, eu concluo que sim, BB Seguridade estaria num ponto interessante para uma análise, levando em consideração o dividendo, levando em consideração o PL e mesmo que a gente tenha um PVP acima de 1, beleza? Se a gente descer um pouco mais, a gente vai ver sobre dividendos de BB Seguridade e a gente pode acompanhar que esse dividendo de BB Seguridade ele é tradicionalmente pago em agosto, tá? Pô, isso ocorre há quanto tempo, Lipe? Olha só, desde 2014 isso vem acontecendo, há quase 10 anos. Por que não aconteceria em 2024? Então, a gente tem uma empresa, que é a empresa de seguros do Banco do Brasil, que paga geralmente de 2 a 3 vezes no ano. Por exemplo, ano passado ela pagou 2 vezes. Temos aqui 2023 ela pagou em março e pagou em agosto. 2022 ela pagou em fevereiro e agosto. 2021, fevereiro e agosto. Ou seja, tradicionalmente ela paga em agosto sempre e a outra rodada de proventos ela paga ou em fevereiro, março ou abril, com mais frequência aqui em fevereiro e março. Beleza? Qual que é a grande inferência dessa parte? Que ela paga 2 vezes ao ano e que ela paga em agosto e a outra rodada em fevereiro ou março, ou seja, 2 rodadas de dividendos ao ano, beleza? E aí, galera, terminando essa parte de fundamentos, a gente pode observar a parte de análise técnica de BB Seguridade. Eu quero te levar ao gráfico de BB Seguridade para a gente analisar um pouquinho de preço. Eu sei que R$33 para muitos, olhando isoladamente o preço, seria um valor até alto, tá? Mas quando a gente coloca alguns outros fatores na balança, vocês vão ver que esse valor pode ser um valor interessante, mesmo sendo um valor nominal considerado alto, né? Então, vamos aqui ao gráfico de BB Seguridade para que os amigos entendam algumas coisas, tá? E aqui, primeiramente, galera, eu vou limpar todos os desenhos, deixar só a média ali presente para que os amigos entendam um fator bem básico, tá? A gente pode observar aqui no gráfico de BB Seguridade, e aqui a gente tem um período muito grande, vou colocar aqui até o time frame mensal aqui, para que os amigos entendam o seguinte. A gente tem uma empresa onde o preço, no time frame mensal, está seguindo uma tendência de alta há muito tempo. E o que seria uma tendência de alta? Topos aqui, ó, topo, fundo, fundo e fundo. Topos e fundos ascendentes. O que seria isso? Topos que se crescem, né? Topos que crescem ao longo do tempo, olha. Esse primeiro topo, depois um topo em um patamar de preço maior, depois novamente um topo estabelecido num patamar de preço maior, um novo topo num patamar de preço maior,
E assim também com os fundos, ó. Um fundo maior, ascendente, depois um fundo maior, ascendente, uma nova formação de fundo ascendente. Ou seja, ela, desde 2013, tem se comportado de maneira ascendente, ou seja, numa tendência de alta. Beleza? Eu sei que muitos talvez não gostem de análise gráfica, mas é interessante a gente falar muito sobre isso, porque é uma maneira muito mais visível que a gente pode perceber e analisar os preços dos ativos, tá? Identificando pontos de suporte e resistência que vão te ajudar muito nas compras ao longo dos tempos, tá? E aqui a gente vê, galera, desde 2014. Ou seja, é uma empresa que há praticamente 10 anos sobe de preço, tá? E, ou seja, é uma empresa que tem uma tendência de alta, é uma empresa dentro de um setor perene, que é o setor de seguros. Quem vive sem seguro hoje realmente é uma minoria. E olha essa média aqui exponencial, que é essa média de 80, que é essa linhazinha verde aqui, significa que em 80 meses ela está subindo. Ou seja, há mais de 5 anos ela sobe, tá? Então a gente vai analisar agora um pouquinho mais sobre pontos de preço interessantes em BB Seguridade. A gente viu que o preço de BB Seguridade estaria lá no PVP, lá na análise fundamentalista, um pouco esticado, tá? 6 vezes PVP. Porém, e aqui não tem nenhum desenho ativado, tá, galera? Mas olhem que interessante. Ela veio nesse preço aqui de cima, ó, na casa dos 34 reais. Deixa eu ver a máxima onde que bateu aqui, ó. 34,77. E aqui ela voltou a bater nesse topo, que seria um ponto de suporte do mercado. Ou seja, estaria bom agora para comprar BB Seguridade por R$ 32,95? Na minha humilde opinião, estaria num ponto interessante para aporte de maneira moderada, tá? Não é você pegar tudo que você tem, toda a sua reserva de aporte mensal e comprar BB Seguridade, mas estaria num ponto interessante de preço para compra por estarmos pisando num suporte de fevereiro de 2023, tá? Bom, mas eu vou agora para o time frame mensal, porque eu quero te dar mais alternativas em BB Seguridade antes da gente passar para as análises das outras empresas. Observem que aqui, num recorte mais recente, a gente teve uma queda de fevereiro até julho. A gente subiu aqui, atingindo o ponto da máxima em fevereiro de 24, tá? Já nesse ano. E agora a gente pisa, galera, num ponto de suporte, que é esse aqui que eu havia até comentado com vocês agora. Ou seja, sim, para mim é um ponto de preço interessante para quem quer começar a investir em BB Seguridade. Tá bom, Lipe, você falou que esse topo é um suporte, é um ponto de preço interessante. E se cair mais, qual que seria o próximo? Na minha opinião, seria esse topo aqui do passado, lá de abril de 2023, na faixa de 31,80, 31,90. E se cair mais, Lipe, onde você aportaria? Já buscaria essa faixa de preço, que são os dois fundos anteriores, ó. Aqui de novembro de 23 e aqui em março de 23. E se cair mais, Lipe, está continuando a queda. Aqui a gente buscaria um aporte nessa região aqui de R$ 27,14. Isso vai acontecer? Não tem como prever, galera. Mas você tem que se planejar, você tem que estar preparado para qualquer tipo de movimentação daquele ativo que você investe. Beleza? Então, dito isso, vou ativar aqui alguns desenhos. E aí, o que eu quero que você entenda? Aqui eu tracei basicamente um canal de baixa também, chamado de Cunha Megafone. No passado, ela vinha caindo justamente de fevereiro, onde eu falei, até mais ou menos aqui em setembro de 23, ela vinha caindo. E aqui, galera, deixa eu só tirar aqui essas marcações, a gente observa que quando ela saiu desse canal, que é uma Cunha Megafone, uma Cunha onde a gente tem um preço caindo, tá? Ela sai do canal e o que ela faz?
ela faz o pullback à base superior do canal, que dessa vez funciona como um ponto de suporte, beleza? Fez o pullback, e aí o que ela fez? Ela fez isso aqui, ó. Ela estica, vem até essa faixa de preço aqui em R$34. E agora, o que ela faz? Faz o pullback novamente, buscando pontos de suporte. E que ponto é esse que a gente atingiu? Justamente esse ponto de preço aqui, ó, do topo anterior aqui de fevereiro de 2023, galera. Esse topo aqui, ó, tá? Que vocês estão vendo em 2023. Ou seja, é um ponto de preço interessante? Na minha opinião, por estarmos pisando num ponto de suporte do passado, tá? E aí, vocês podem observar que a gente tem nesse momento, em BB Seguridade, se a gente puxar um zoom, a gente tem nesse momento uma lateralização do preço muito forte nessa região, que é isso aqui, ó. O preço fica oscilando aqui, justamente porque o mercado entende que esse ponto aqui é um ponto de defesa dos compradores, tendo em vista que é um ponto de suporte do passado. Então, é muito comum esse tipo de situação e uma lateralização numa tendência de alta, geralmente ela é um padrão de continuação para alta, tá, galera? Isso é bem normal, tendo em vista, olha o que aconteceu aqui, ó. A gente lateralizou e deu uma pancada para cima. É bem normal que isso aconteça em tendências de alta. Beleza? Bom, então quais seriam os melhores preços para você que quer comprar BB Seguridade na opinião do Lipe? Vamos lá. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, estamos num preço interessante? Sim, estaríamos num preço interessante. Em R$ 32,95. Porém, um preço mais interessante seria esse aqui, ó, em R$ 31,98. E até vou reforçar essa linha verde. R$ 31,98, por estarmos batendo nesse segundo topo do passado. Deixa eu colocar também o primeiro ponto de preço aqui mais acima. Vou colocar aqui, ó, R$ 32,57, que é justamente nesse topo anterior, onde eu havia comentado. Ó. Depois, R$ 31,98, tá? Depois, eu procuraria por entradas nessa região aqui dos dois fundos anteriores, ó, tá? Que seria esse fundo e também esse fundo, beleza? Em R$ 29,44. E por último, meu ponto de entrada seria aqui embaixo, em R$ 27,02. Beleza? Essas seriam, na verdade, as minhas 4 melhores regiões de preço para BB Seguridade no momento. E o legal desse tipo de análise é que você pode usar essa análise para a compra para as próximas semanas. Caso o preço venha a cair, você já tem um dado aqui registrado onde você pode analisar aí com calma no seu home broker em casa e tomar as suas próprias decisões. Lembrando que aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, é a minha forma de olhar para esse ativo de BB Seguridade e te indicar zonas de preço interessante, onde os compradores vão com certeza estarem defendendo, beleza? Onde o preço tende a retornar e depois dar um repique para cima. Beleza?